Agora, a gente vai dedicar nosso tempo a falar do período dos dois dispositivos que vimos que apresentam o movimento harmônico simples. O sistema massa-mola, que aqui está exemplificado nessa figura, né? E depois o sistema do pêndulo simples. Então, vamos lá. A gente viu que a aceleração, né, em módulo, podemos dizer assim, ela pode ser determinada pegando a constante vezes a deformação, né, a elongação da mola, dividido pela massa. E essa relação aqui, a gente chamou ela de frequência angular ao quadrado, né? Como sendo a constante dividido pela massa. Ou, se a gente preferir, a frequência angular será igual a raiz de K sobre M, certo? Se a gente relembrar as ideias do movimento circular, a gente viu que o período ele está relacionado à frequência angular através da relação. A frequência angular é 2π sobre o período. Então, se a gente pegar essa informação e substituir nessa equação 1, por exemplo, a gente vai ter o seguinte. Vamos lá. 2π sobre o período, né, que é o ômega, a frequência angular, ele será igual a raiz de K sobre M. Bom, se a gente isolar aqui o T, né, a gente vai ter que T será igual a 2π vezes raiz de M sobre K. Essa é a equação que vai me informar como eu determino de que depende o período de um sistema de um oscilador massa-mola, né? Que efetua um movimento harmônico simples, ou seja, sem resistência do ar e com a força diretamente proporcional à posição x que o corpo se encontra. Observe que o período, né? Ou seja, o tempo que ele vai e volta, o tempo para ocorrer uma repetição, vai depender somente da massa e das propriedades da constante elástica da mola, das propriedades elásticas da mola. Então, desta forma aqui, ó, a gente tem o período, né, do movimento, do período do sistema massa-mola. Isso quer dizer, por exemplo, né, se eu levar um mesmo sistema massa-mola para a Lua, né, essa mudança, né, essa mudança na posição do meu sistema massa-mola, da Terra para a Lua, não vai mudar em nada o tempo que ele leva para ir e voltar e ter uma repetição. Por quê? Porque o período não depende da gravidade, ele só depende da massa e da constante elástica da mola, ok? Então aí está mostrado que o período do sistema massa-mola só depende da massa e da constante elástica, de maneira que quanto maior a massa, maior o tempo que o corpo leva para ir e voltar, ou seja, efetuar um período, certo? Bom, se você relembrar, né, o período é inverso da frequência, então, se você quer saber a frequência, é só inverter aqui, né, 1 sobre 2π, e aqui vai ficar K sobre M, ok? Então, dessa maneira a gente tem as duas relações para determinar tanto o período como a frequência do sistema massa-mola. Agora, para a gente dar continuidade, a gente vai falar agora do período relacionado ao sistema de um pêndulo simples. Se você relembrar também a aula anterior, a gente viu que a força, né, que atua sobre esse pêndulo simples, a força resultante, ela depende de mg vezes, né, a posição que ele ocupa, né, em x, dividido pelo comprimento, certo? Então, se a gente substituir a força resultante como sendo a massa vezes a aceleração, pela segunda lei de Newton, observaremos a seguinte coisa.
mg sobre L vezes x. Posso cortar esse m com esse m, de maneira que podemos encontrar, né, que a aceleração será igual a g sobre L vezes x. Isso tudo, só relembrando, em módulo, tá? Dessa maneira, agora eu posso, se a gente comparar o pêndulo simples com o sistema massa-mola, as duas acelerações dependem da posição. Aqui está e aqui está, certo? A aceleração depende de uma constante, que aqui é o ômega quadrado. A aceleração depende de uma constante, que é g sobre L. Então, por analogia, podemos dizer, então, né, que esse ômega aqui, para o movimento de um pêndulo simples, o ômega ao quadrado, será igual a g sobre L, certo? E se você, né, quiser extrair o ômega, é só pegar a raiz de g sobre L. Se a gente pegar também a mesma relação, né, do movimento circular uniforme, ômega igual a 2π sobre o período, e substituir nessa relação, a gente vai ter 2π sobre t, né, como sendo ômega, vezes, ou igual, né, o ômega igual a, substituindo aqui nessa relação 2, igual a raiz de g sobre L. Então, pessoal, vamos lá. Se a gente isolar aqui o t, né, a gente vai ter que t será igual a 2π vezes raiz de L vezes g. Ou seja, desta maneira a gente vai determinar o período, ou seja, o tempo que o pêndulo leva para ir e voltar de um pêndulo simples, né? Observe a seguinte coisa, que esse período, ele independe da massa. Ou seja, se eu tiver aqui uma bolinha pequena de isopor, ou se eu tiver um tijolo, isso daí não vai fazer diferença para o tempo que ele leva para ir e voltar. Desde que eu garanta que esse pêndulo tem o mesmo comprimento, o fio tem o mesmo comprimento, e que essa experiência vai ser feita na superfície da Terra, né? A mesma gravidade. Além disso, podemos perceber que o pêndulo, né, o período dele é proporcional à raiz quadrada do seu comprimento, certo? Diretamente proporcional ao comprimento. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver um fio com um comprimento maior, né? Um fio com um comprimento maior, essa bolinha vai demorar mais tempo para ir e voltar, ou seja, maior período. Vamos dar um exemplo. Imagina que estamos em uma cidade onde um relógio, né, de pêndulo, esse fio aqui ele é feito de um metal, um arame, por exemplo, certo? E nessa cidade, por ela estar muito quente, esse arame esquentou bastante a ponto que ele veio a dilatar. Então, como ele dilatou, aumentou o comprimento do fio, né? Aumentou o comprimento, vai aumentar o tempo que ele demora para ir e voltar. Isso significa dizer que o relógio vai atrasar ou que o relógio vai adiantar. Se ele demora mais tempo para efetuar, ele vai atrasar, né? Bom, observe também, né, que o período ele é inversamente proporcional à raiz quadrada da intensidade da aceleração da gravidade. Ou seja, se a gente for agora fazer o experimento, né, a gente levou massa-mola e agora vai levar o pêndulo simples para a Lua. Na Lua a gravidade é menor do que na Terra. Então, se a gravidade é menor, se a gente fizer o mesmo procedimento na Lua, gravidade menor, o período será maior. Então, quando você levar o relógio aí para a Lua, você precisa, né, calibrá-lo novamente em consideração ao que você tinha na Terra, porque diminuiu a gravidade, aumenta o período, ok?